gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes eu já quero agradecer a você que está aqui no nosso canal, você que já é inscrito, e quero falar com você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber as notificações com as palavras, com as ministrações que irão abençoar e edificar a sua vida. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós estamos orando com intensidade. É um momento onde nós levantamos um clamor, é um momento onde nós unimos a nossa fé em prol daqueles que está cansado, aqueles que está necessitado, aqueles que está carecendo de um milagre. Nós iremos junto clamar ao Senhor pela cura, pelo milagre e pela libertação no nome do Senhor Jesus. E também agora, de segunda a sábado, nós temos no Instagram. Você que ainda não nos segue lá no Instagram, siga nós lá também. Nós temos a página Intensidade com Deus. E lá nós temos todos os dias, às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, uma live 15 minutos com Jesus. É uma live de oração para que você possa iniciar o seu dia com uma palavra e com uma oração para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Eu quero também nós estamos aqui do Intensidade com Deus, com um coração agradecido por estarmos retornando aqui às gravações. Ficamos um período sem gravação, sem vídeo, mas tudo foi posto no seu devido lugar e nós estamos aqui retornando às gravações para que nós possamos todos os dias, às terças e às quinta-feiras, ter um vídeo novo aqui no YouTube, tanto com o Jefinho, com o Fernando, e os meus vídeos também estarão aqui, e eu creio que em nome do Senhor Jesus, as palavras que serão liberadas aqui serão de grande proveito e irá edificar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, meus queridos? E quero já pedir a você que você possa participar, que você possa curtir o vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, o nosso vídeo ele é impulsionado pela plataforma e assim nós vamos cada vez mais ganhando ali um engajamento, e aí nossos vídeos podem chegar a mais e mais pessoas e mais lugares, e a palavra do Senhor continuar sendo propagada para a glória do nome dele, né? Então que você possa curtir, possa comentar, tenha liberdade, amém? Fiquem na paz. Meus irmãos, a palavra que o Senhor ardeu no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês nesse dia está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 ao verso 4, onde a palavra do Senhor está dizendo assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. E em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isso a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém, meus queridos? Amém? Meus irmãos, nós vamos entender aqui, que nesse contexto dessa palavra, nós vamos entender que Jesus, ele acabara todo o seu sermão, toda a bem-aventurança também que ele colocou. O Senhor Jesus, ele estabeleceu alguns preceitos. O Senhor, ele estabeleceu ali algumas ordenanças para que nós pudéssemos caminhar sobre ela. E quando o Senhor Jesus, ele desce daquele monte, nós vamos entender que existia milhares e milhares de pessoas que ouviram o Senhor, que estavam junto com ele, que estavam já caminhando junto com ele, porque a fama do nosso Senhor Jesus já tinha alcançado muitos lugares. Então vinha pessoas de diversas cidades para poder ouvi-lo. A
prova que o Senhor Jesus, que tinha chego do nosso Senhor Jesus a todas essas pessoas, é que ele tinha um ensinamento diferente da dos escribas. Ele ensinava como alguém que tinha autoridade. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele ensinava como alguém que tinha autoridade, ele curava através do ensinamento, ele realizava os milagres. Então a sua fama se estendeu por toda aquela região. E quando o Senhor Jesus estava naquele monte, e ele prega todas as ordenanças, aquilo que nós deveríamos andar, seguir a partir daquele momento, e as pessoas elas ficam admiradas com tudo aquilo, pela autoridade ao qual ele ensinava. Ele desce daquele monte, e quando ele está caminhando, quando ele está descendo aquele monte, a multidão, a palavra diz aqui que a multidão o seguia ainda. Ele não desceu sozinho junto com os seus discípulos, mas a multidão o seguia. E a palavra nos fala aqui, nos relata, que eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. E o Senhor Jesus, ele fala algo muito interessante, que é a chave que eu quero iniciar essa ministração, que ele fala assim: eu quero. Quando nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele diz eu quero, aqui tem um ponto final. Ele diz eu quero, ele estabelece, ele demonstra a sua vontade para aquele leproso. Ele diz: olha, não é da minha vontade você viver nessa enfermidade, não é da minha vontade você viver excluso, não é da minha vontade você viver com um título de uma pessoa amaldiçoada. Então não é da minha vontade você viver dessa maneira. Eu quero que você pode, eu quero você limpo, eu quero você curado. E o Senhor Jesus, naquele instante, a palavra fala que ele tocando aquele homem e falando o que ele queria, aquele homem, ele fala: seja limpo. E naquele mesmo instante a palavra fala que aquele homem se purificou daquela lepra. A lepra naquele tempo, ela era um tipo de hanseníase, das mais severas. E quando chegava nesse estágio de lepra, eles eram considerados pessoas imundas. Então essa pessoa, ela não podia ter um convívio com sua família, ele não podia ter convívio com a sociedade, ele tinha que ficar isolado. Então quando um leproso chegava, uma multidão igualzinho estava junto com Cristo, eles se afastavam, porque uma pessoa imunda estava chegando, uma pessoa que não era bem-vinda naquele lugar estava chegando, e a maneira daquela pessoa passar, eram as pessoas abrindo, e ele não podia ficar naquele lugar. Ele corria até mesmo um certo risco dele querer permanecer naquele lugar, dele ser apedrejado. Então aquele homem, quando ele vê o Senhor Jesus, ele se coloca de joelhos, ele se prostra diante do Senhor Jesus. Ele deve ter pensado: é a minha oportunidade. Eu não aguento mais viver dessa maneira, com essa rejeição. E o Senhor Jesus, ele conhecendo o coração daquele homem, ele fala: eu quero. Torna-se limpo. A vontade do nosso Senhor Jesus não é para que eu e nem que você viva na situação que nós estamos vivendo. Às vezes a situação que você está vivendo não é as mais favoráveis. Às vezes a situação que você está vivendo hoje é uma situação ao qual você acha que não tem mais jeito. Às vezes pode ser uma enfermidade mortal, que você já pode ter sido desenganado pela medicina. Às vezes o que você está passando na sua vida, às vezes parece que é algo que repete na sua família, de geração a geração. O vício muitas vezes, as traições muitas vezes. E o Senhor Jesus, ele fala: eu não quero que vocês vivam dessa maneira.
Eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero tornar vocês limpos. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. Porque o Senhor Jesus, Ele é a fonte. Ele é a fonte que emana todo o poder. É dele que sai todo o poder. Nós, por nós mesmos, pela nossa natureza caída, nós não conseguimos melhorar. Dia após dia, nós não conseguimos melhorar o nosso caráter por nós mesmos. Constantemente nós estamos tropeçando em alguma coisa. Somente o Senhor Jesus, Ele pode trazer essa transformação, essa cura para as nossas vidas. Mas temos que ter fé. A fé é o caminho que nos leva a essa fonte. E eu quero ler mais um texto com vocês, no capítulo 8, como está dizendo, no verso 5. E aqui em diante. Está dizendo: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordeno a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. Assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Meus queridos, por que eu quero fazer um paralelo com esse texto? Quando nós falamos que a vontade do Senhor Jesus é nos tornar limpo, a vontade do Senhor Jesus é que nós não venhamos viver com enfermidades, atormentados. A vontade do Senhor Jesus não é para que nós venhamos viver de uma maneira, com uma vida miserável. Não é essa a vontade dele. Mas nós vamos entender aqui que o Senhor Jesus, quando aquele centurião, ele chega diante do Senhor Jesus para pedir, para interceder, para rogar por um servo dele. O Senhor Jesus, ele fala para ele: eu irei curá-lo. Porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que aquele jovem, aquele servo, ele ficasse sofrendo. Mas ele fala: eu irei curá-lo. Mas aquele centurião surpreende mais o Senhor Jesus ainda com suas palavras, com suas atitudes, quando ele fala assim que ele não era digno do Senhor adentrar a sua casa. Mas ele fala: olha, eu sou um homem que está debaixo de autoridade e tenho pessoas sobre as minhas ordens também, que eu digo a um: vai, e ele vai, outro vem, e ele vem, a outro faz, e ele faz. E nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele fica admirado com a tamanha fé que aquele centurião ele tem. Mas o Senhor fala algo que eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia. E ele fala assim para o centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. Como nós temos crido. Às vezes nós vamos clamar ao Senhor por cura, por milagres. Às vezes nós vamos clamar ao Senhor por uma situação, por uma causa impossível nas nossas vidas, meus queridos. E muitas vezes, como que nós estamos crendo? Será que essa situação que está acontecendo, será que essa situação que está sobre as nossas vidas, ela está de uma forma, tomando uma proporção, que ela está maior do que a nossa fé? Nós vamos ver que o Senhor fala: vai da maneira como creste, assim irá te suceder.
E aqui a palavra fala que naquela mesma hora, naquele exato momento, aquele servo foi curado. Meus queridos, depende da nossa fé. A fé é o caminho. A fé é o caminho que nos leva à fonte inesgotável de poder, que é o nosso Senhor Jesus. É Ele quem cura, é nele que está todo o poder. E vai depender da maneira como eu e você estamos crendo. Por isso que muitas vezes, meu querido, situações não acontecem. Por isso que muitas vezes, meu querido, situações não são desenroladas. Curas não acontecem, milagres não acontecem, porque é da maneira como nós estamos crendo. Tudo depende da maneira como nós cremos, porque o Senhor Jesus, Ele quer nos curar. Assim como Ele falou para aquele leproso, eu quero curar. Assim como Ele diz para esse centurião, eu irei curá-lo. Mas tudo irá suceder conforme a nossa fé. Como está a sua fé? Como você tem acreditado? Você tem acreditado meio que desconfiando? Será que o laudo que o médico me deu? Será que eu acredito mais no laudo, mais na medicina? Eu acredito mais no que o mercado está dizendo? Eu acredito naquilo que o Senhor tem de promessa para mim e para a sua vida. Aleluia! Aleluia! E assim como eu quero falar aqui, assim como está dizendo que é pela fé que nós somos curados, eu quero trazer um texto de Marcos, capítulo 5, verso 24 ao 34. Vou ter que ler ele para que nós possamos entender. Então, Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes. A outras versões diz que a orla da sua veste, eu ficarei curada. E naquele instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Olha que maravilha! No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe, vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta, quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrando-se aos pés e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberto do teu sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, nós vamos entender aqui nessa palavra que essa mulher, ela estava há 12 anos. Há 12 anos ela sofria com essa hemorragia. Há 12 anos ela tinha gasto todo o seu investimento que ela tinha. E o que eu quero falar aqui com os irmãos nesse dia é algo interessantíssimo que nós vamos ter que entender. Aquela mulher já não tinha mais esperança com os médicos, com as medicinas, com os tratamentos que já tinham oferecido, nem recurso mais ela tinha para isso, porque a palavra diz que ela tinha gastado tudo. Por 12 anos ela gastou tudo que ela tinha para tentar a cura. Mas, meus queridos, nós vamos ver que aquela mulher começa a ouvir que há um Jesus que faz curas, que está realizando milagres, que há um Jesus que vem da parte de Deus, que está propagando um evangelho, e Ele está trazendo cura por onde Ele passa.
E eu creio assim, meus queridos, e a palavra e o Espírito me levou a linkar esse texto aqui com essa mulher, porque ela era uma judia. Então acredito que ela sabia das profecias referente ao Messias, a aguardar o Messias. E ela lembra, eu creio, de Malaquias, quando lá ele diz que o grande dia do Senhor, ele traria sobre vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos nas estrebarias. É uma profecia que tinha sobre o grande dia do Senhor, sobre o grande dia dele. E essa palavra aqui que ele está dizendo, essa palavra que ele fala, trazendo salvação nas suas asas. Salvação aqui, meus queridos, muitas vezes não está ligado somente à salvação da alma. Igualzinho ele diz aqui, o texto fala, que o Senhor Jesus fala para ela assim: a tua fé te salvou, mas ele está querendo se salvar, está falando que curou ela daquela enfermidade que ela tinha, salvou ela de uma morte física que ela teria. Então assim, ele traria cura sobre as suas asas. E nós vamos entender que no original, no original hebraico, a palavra asas, ela tem alguns significados. Ele tem o significado de asa, de extremidades, bordas, vestes, e tem também de orla. Então aquela mulher, muitas vezes, por entender que o Senhor, o Messias, ele viria e traria cura debaixo das suas asas, ele traria cura sobre o seu manto, cura sobre a orla. E aquela mulher, ela fala, se ele realmente é o Messias, se ele realmente é ungido, se ele realmente é o enviado pelo Senhor para resgatar Israel, se somente eu tocar na sua orla, eu ficarei curada. E aquela mulher, ela exercita a sua fé naquele momento. E a palavra fala que uma multidão, uma numerosa multidão, estava sobre o Senhor, o apertava de todos os lados. E eu acredito aquela mulher, com todo o esforço dela, e ela toca naquela orla, exercitando a sua fé. E naquele mesmo exato momento ali, a palavra nos fala, que nos relata, que lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que ela estava liberta. E nesse mesmo instante, o Senhor Jesus, ele sentiu saindo dele poder do seu interior. Saiu poder. O Senhor Jesus, ele é a fonte de poder. Naquele mesmo momento, saiu o poder do Senhor Jesus e curou aquela mulher, mediante a fé que ela teve, mediante a sua fé, ela exercitou a fé. Há um caminho para que nós venhamos chegar ao milagre, há um caminho para que nós venhamos chegar àquilo que nós precisamos, e isso se chama fé. Fé no nosso Senhor Jesus. A fé é o caminho que vai nos levar a essa fonte inesgotável de poder. E é o Senhor Jesus que ele vai trazer essa cura. Eu quero falar algo, meu querido. E o Senhor Jesus, ele fala, quem me tocou? E os discípulos não entendendo nada, fala, como você quer que nós saibamos quem foi que te tocou, mestre? Ele fala, não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. A fé daquela mulher conseguiu tocar o Senhor de uma forma diferente. E dele sair poder, sair virtude. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração, meu querido. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé lendo a palavra do Senhor. Exercite a tua fé orando, praticando ela, não sendo só simplesmente um ouvinte, mas um praticante da palavra do Senhor. Comece a exercitar a sua fé, que eu creio, meu querido, que nada será, impossível, para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita, quando você colocar a sua fé no lugar certo, nas coisas certas, quando você acreditar no Senhor, que o seu problema não é maior do que aquele que vive e reina eternamente. Creia sem duvidar, creia sem desconfiar, creia que você já recebeu, e você verá o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Amém, meu querido? Amém?
Fiquem na paz e que Deus abençoe.